incomodando. Saco, esqueci de enxugar meu banco. Peraí, sempre tem que dar uma limpadinha no retrovisor. É bom que a motinha vai esquentando um pouquinho, né? E bora lá. Manhã de quarta-feira com cara de sexta-feira. Oh, caralho, esqueci minha carteira. Vamos filmando. Não que eu vou usar ela, provavelmente para nada, né? Agora sim, carteira no bolso. Caminho do trampo. Nossa, essa saída aqui fica apertada, né? E hoje ainda o Cauê tem futebol. Nossa, que cheirão de combustível. Tava com o afogador puxado, né? Já esquentou, agora não precisa mais do afogador. Vambora. Vamos embora. Tchau, meus amores. Até mais tarde, amo vocês. E rapaz do céu, hein? Ontem. Ai, os pão, hein? Mano. Não dá, né? Não dá pra comprar agora. Eu gosto desses pães desses caras. Como abriu ali, eu vou por aqui por baixo hoje. Dá uma pequena variadinha. Rapaz, ontem Argentina e Egito nas oitavas de final. Basicamente, jogo ganho pela Argentina, né? A diferença técnica relativamente grande, né? Nossa, você não ia entrar pra cá. Eu passei na frente do carro jurando que ele ia entrar pra direita. Ele não deu certo, né? O errado sou eu. O Egito abre 2-0. Abriu 1-0, fez 2-0, mas encontraram uma falta no começo da jogada, que já tem teoriazinha da conspiração. Estão ajudando a Argentina porque o Messi não foi expulso no primeiro jogo, que ele pisou no cara. E, cara,
lances interpretativos. Eu não vejo porquê e não acho que tenha alguma vantagem no mundo de ajuda explícita à Argentina. É futebol, gente, é futebol. Depende de um monte de coisa, inclusive interpretação. Mas, enfim. Mas o Egito foi lá e fez o 2-0 mesmo. Todo mundo já pensando, pô, Messi está se despedindo, o Egito vai conseguir tirar a Argentina, hein? Messi tinha perdido um pênalti, tá? No primeiro tempo, quando estava 1-0. E ele perde bastante pênalti mesmo. Ele não tem um aproveitamento super positivo em cobrança de pênalti. Eu tô falando aqui, mas acho que eu não vou publicar hoje não. Bom, sabe o que acontece? Não, tem gente que tem um pensamento raso, que costuma falar assim: se não anula o segundo gol, estaria 3-0 pro Egito. Não, cara, esse pensamento é bobo. É bobo. É logicamente bobo. Você não determina o que vai acontecer depois com a suposição do antes. Como é que eu explico isso? O que aconteceu quando o Egito mais tarde, que ficou mais difícil ainda para a Argentina, porque foi 10, 15 minutos antes que o Egito fez 2-0. O que aconteceu depois que o Egito fez 2-0, faltando o quê? Uns 20 minutos? Uns 15 ou 20 minutos para acabar? A Argentina foi para cima, se arrebentou, todo mundo pulou em cima da bola, disputou cada palmo do jogo e virou o jogo. E aí, por uma questão de aí sim usar o que aconteceu para dar alguma prerrogativa lógica, você diria que talvez o jogo não fosse 3-2, fosse 4-2, 5-2, porque daria mais tempo para a Argentina reagir, porque ela foi lá e reagiu. Então, falar essa bobeira de fez 2-0, se não tivesse anulado seria 3-0, e aí a Argentina não conseguiria, é ridículo. E mesmo que acabasse sendo 2-0, não tem como você falar o que aconteceria no jogo, porque aí a circunstância seria diferente. O fato é que faz muitas Copas, mas muitas Copas, que eu não vejo, aliás, faz muitas gerações que eu não vejo na seleção brasileira esse sentido. Bater aqui, hein? Bateu aí. Tá travando e daqui a pouco vai travar mais. Eu não vejo a seleção, qualquer combinado de seleção brasileira, se matando por uma bola, correndo, se arrebentando, tirando força. Não é uma característica de ser, nunca foi muito assim, tá? De seleção brigadora. A característica do Brasil é um futebol mais leve mesmo, um futebol mais de drible, de posse de bola, de tudo mais. Então a gente não vê há muito tempo uma seleção que realmente corre atrás, que no desespero vai tentar. E vai tentar, no mínimo mostrando no olhar, tá? Uma dedicação, uma tentativa. O jogador brasileiro perde um gol cara a cara, ele dá aquela lamentadinha, dá uma risadinha e vida que segue. Acho que eu devia ter posto o óculos de sol, viu? Vai me incomodar. Não esperava sol hoje. Na
previsão estava que seria nublado a parte da manhã todinha. Está um pouquinho nublado. Bom, e não é só a Argentina. Você viu o Egito caindo de pé, o time se arrebentando para tentar segurar a Argentina. O próprio Estados Unidos tomou de 4-1 deliciosamente. Não pelos jogadores, mas pela pataquada que a FIFA fez para agradar o senhor presidente do mundo, o cérebro, né? O Pink Cérebro, né? Onde o Pink é um desenho, onde o Pink quer dominar o mundo. Então, assim, a gente sente um pouquinho de inveja dessa briga, dessa luta, desse corre mesmo, dessa correria de falar, não vou me entregar. Não, o Brasil estava correndo até o último minuto. Não sei qual a atitude infantil e boba de um rapaz que é infantil e bobo, que mesmo assim carrega uma legião de baba-ovos com ele. E a culpa não é dele, tá? Nesse sentido, ele fez lobby para ir para a Copa da forma que podia e queria. Quem tivesse um mínimo de coerência, e o que eu esperava de um europeu vencedor milionário, era coerência, era carta branca para falar, oh, mano, eu faço e vocês ficam quietos. Era olhar um cara que não produz, que não tem intensidade, que não tem relevância há 3 anos, tá? 3 anos. E levou o cara para a Copa. Ah, não, o talento dele pode fazer diferença. Não, não pode, não podia. E se a relevância de um comentário desse existisse, quando se colocou ele contra a Escócia, faltando ali 10 minutos para acabar o jogo, deu para perceber claramente o quanto ele fisicamente estava abaixo de um nível mínimo, capaz de fazer alguma diferença, de trazer algum benefício ao jogo da seleção brasileira. Deixo claro, quem fudeu com o jogo foi o senhor Carlo Ancelotti. Quem fudeu com a Copa, que não viria, tá? Mas nesse caso, para esse jogo, quem fudeu com a Copa, com a eliminação diretamente, sem nenhuma sombra de dúvidas, foi o Ancelotti. O jogo estava 0-0, aquela atitude feia do Brasil dando a bola para a Noruega, que em muitos momentos nem sabia o que fazer com a bola. Era claro isso, de eles pegarem a bola e ficarem olhando um para a cara do outro, irem até o meio de campo e voltarem. Era claro isso. Eles foram surpreendidos, porque nunca o Brasil jogou assim. Mas a gente vai entender porque, na pior das hipóteses, estava funcionando para a defesa segurar o ataque deles. Segurar 2 caras. O Odegaard, camisa 10, bom de bola, não um super craque, mas bom de bola, e o ser alienígena, o macaco loiro, o Haaland. Eu não vou falar rola, só na zoeira eu vou falar, mas, cara, para nós vai ser o Haaland e pronto. Assim como ninguém chama o Olise de Olise. Ele é Olise para nós aqui. A Leroy Merlin é Leroy Merlin, não é Leroy Merlin. Voltando.
Pronto, acho que eu vou publicar. Tá chato, né, ficar falando só disso, mas eu vou. A configuração do Brasil ali, para pelo menos proteger de perigos de ataque deles, estava funcionando tranquilamente. O Ryan atacava, muito timidamente, mas atacava, e era o segundo defensor pela direita. O Danilo tem sérias deficiências. O lateral direito oficial ali tem sérias deficiências. Ele tem problema de passe, ele tem problema de marcação e de velocidade. O que acontece? O que ele pensou em fazer para colocar o Neymar no jogo? E aqui ele vai aquele pensamento de why? Why? De porquê em inglês, tá? Why, mister? Are you crazy, man? Ele tinha o Endrick pela ponta direita, aberto pela direita, saindo do meio e ajudando o Danilo. Perdeu eficiência, porque o Endrick marca muito mal. Essa entrada do Endrick, mas o Ryan ainda estava. Então ele tira o Ryan, ele coloca o Neymar e ele traz o Endrick para ajudar o Danilo. O Endrick, ninguém nunca viu ele marcar atrás do meio de campo. Nunca. Ele criou uma adaptação para o Neymar poder jogar. E aí ele arrebentou o processo, porque os dois gols saíram bem no lugar, exatamente no lugar aonde estava tendo uma marcação dos ataques pela esquerda da Noruega. Um cruzamento fácil e tranquilo, preciso, na cabeça do monstro. E o segundo gol é a mesma coisa, a vinda pela esquerda. Cara, a jogada foi toda pensada, a configuração foi toda pensada pelo Ancelotti. E desculpa, improdutividade total do Neymar. E de novo falo, ele não tem culpa, ele estava lá para tentar fazer. Ele estava lá na busca daquele talento que há 3 anos nós não vemos. Nem lampejos. Não me venha falar que ele jogou bem e fez 3 gols contra o Sport de Recife, rebaixado no último jogo de 2025. Você entendeu? Por favor, não use esse argumento para mim. Você está na Copa do Mundo, você está na seleção. Seleção significa selecionados, os considerados melhores. Não tem o que explique alguma produtividade desse cara nos últimos anos para justificar a ida dele, a não ser um apelo popular, midiático e comercial. Não tem. Quem deveria, por ser contratado a peso de ouro para cuidar disso, ter olhado isso e não utilizado, não feito isso, foi o Ancelotti. E aí, ok, ele foi lá, bateu o pênalti. E qual a atitude de qualquer, não estou falando nem líder, de qualquer jogador que está jogando ali pela sua seleção, pelo seu país? É fazer o gol, pegar essa bola, foda-se que você está tirando sarro da minha cara, foda-se. Que na verdade depois eu descobri que quem começou a mexer foi o goleiro, foi o Neymar. O Neymar começou a provocar ele, perguntando: que quanto você quer? Onde você quer que eu bata? Pra quê? Pra quê? Ele tentou ser a estrelinha do rebaixamento, da desclassificação. Cara, alguém vai me explicar isso um dia.
Ah, ele tentou. É claro que ele tentou. Se você colocasse um cara sem uma das pernas, o cara sem uma das pernas iria tentar. Só que alguém teria que ver antes e falar, peraí, esse cara não tem uma das pernas. É só disso que a gente tá falando. A irritação, cara, não é Neymar versus bolsonaristas versus esquerdistas, lulistas. Não, cara. A colocação aqui é pura e absolutamente técnica. Eu estou tentando explicar, inclusive, taticamente, o que fudeu o jogo diretamente. O Ancelotti tentar fazer alguma coisa para ele entrar. Gente, ele não foi produtivo em nada que ele fez nos 15, 20, 30 minutos que ele teve em campo. Nada. E fez o gol de pênalti. Ok. Ele realmente é bem eficiente na cobrança de pênalti. Aí, a única coisa que eu coloco ele é o constrangimento de ver o jogo 2-1, mais 1 ou 2 minutos de jogo, e ele parando para discutir com o goleiro. Aí, cara, isso diz muito sobre liderança, sobre caráter, sobre força de vontade, sobre por quem você está lá. Tá? Vamos parar de polarização, é Bolsonaro. Cara, vamos parar com isso. Eu particularmente acho uma puta burrice uma pessoa pública, normalmente de um setor esportivo, ajudar uma campanha política. Eu acho burro. Uma leitura mínima do que acontece no Brasil saberia orientar esse cara de falar, cara, não participa não. Você pode gostar dele, você pode doar para a campanha dele, mas não participa publicamente não. Porque vai fazer mal para você, você vai colocar a metade da população contra você. Você vai gerar uma imagem negativa. A parte que te gosta, tá tudo certo. A parte que não te gosta, vai te malhar muito mais. É burro, é bobo. Mas, mais uma vez, aquela coisa de criança mimada, de alguém que faz as coisas e fala, eu posso porque eu me garanto. Não, meu querido, você não se garante. Você foi durante 3 ou 4 anos um dos melhores jogadores do mundo, talentosíssimo. Mas há muito tempo você não era. E você continuou agindo como se fosse. E você ficou na promessa durante bastante tempo. O que a gente está falando aqui é relativamente simples. O Ancelotti fudeu a seleção ao desmontar um esquema que, na pior das hipóteses, não estava correndo perigo na defesa, para adaptar o time para receber o cara, na aposta de que ele fosse poder ter um ou outro lampejo, que se você treina com ele no dia a dia, você pode verificar que não vai acontecer. Mas ele apostou errado e fez merda. Ponto. Acabou. E o fato do cara ter entrado e ter tido aquela atitude boba, mostra bem o que um mínimo de comprometimento poderia ser diferente. Ia empatar se ele pegasse a bola ali e corresse e ignorasse o goleiro. Ia empatar o jogo? É quase certo que não. Mas ele teria na mão dele alguma coisa assim, cara, eu fui até o fim por vocês. Porque aí depois dessa atitude de bosta, se ajoelhar e colocar as mãos pro alto no meio de campo, aí não dá não, cara. Essa historinha de eu tentei, não, você não tentou. Você tentou lacrar. Esse é o problema.
A gente precisa aprender muito sobre atitude e maturidade. Não com esse cara ou com esse tipo de gente. Beijo.